Eu conheci a Carol no Instagram. Eu tava deprimida. Eu tava realmente deprimida. Olá, mães e pais queridos que me seguem, tudo bem, gente? Eu tô muito feliz em estar aqui hoje para apresentar para vocês um projeto que eu elaborei pensando em vocês, mães e pais que não dormem, que estão cansados e que não sabem nem o que fazer. Eu trouxe aqui o primeiro vídeo das histórias de boa noite. Mas Cacau, o que é isso? Me conta que história é essa? História de livro? Não, gente, o que é? Eu pensei em mostrar pra vocês como que funciona uma consultoria comigo, mas de um ângulo diferente. Do ângulo, na verdade, mais importante, que é o seu. Eu trouxe hoje aqui uma mãe muito especial para ela contar para vocês como é que foi todo o processo dela de consultoria do sono comigo. Vocês vão ficar hoje com a história da Maria Angélica, mãe do Thales e do Enzo, que passou aqui no meu escritório. Um beijo e já deixem o joinha se vocês já gostaram desse tipo de ideia para ajudar vocês a dormirem melhor. Tchau, gente! Eu conheci a Carol no Instagram. Eu sou de Belém, moro em Belém do Pará, no blog de uma mãezinha que eu acompanhava, uma blogueira que também é mãe, que tinha acabado de ser mãe. Eu não me lembro nem quem é a blogueira, porque eu acompanho tantas. E eu vi consultora do sono e tal e tal. E eu estava num estado, e o do Thales é assim, foi tão. Eu tava, eu tava deprimida. Eu tava realmente deprimida. Eu já tinha buscado tudo. Para começar, que o Thales nasceu com uma cardiopatia. Eu descobri essa cardiopatia na maternidade. No primeiro dia ele estava bem, mamou bem e tudo mais, mas ele teve que fazer o teste do coração, que era uma praxe nova, porque o meu mais velho não tinha feito. E aí nós fizemos, era particular e tudo, nós fizemos. E deu um sopro. E a minha pediatra disse que era pra gente ficar mais, a pediatra neonatal dele, até outro dia para falar com a cardiopata. E foi quando eu descobri que ele tinha CIA e CIV. Eu nem preciso dizer para vocês que o meu chão caiu. Eu fiquei desolada. E aí eu não sabia, para mim, a qualquer momento ele ia morrer. Então, assim, eu fiquei muito tensa, muito angustiada. Rezei muito. Eu acho que eu passei toda essa minha atenção para ele. Então, o Thales, por mais que ele fosse meu segundo filho, até hoje ele parece meu primeiro. Eu aprendo cada dia com ele. Muito, aprendo tudo. Para mim, ele é um desafio diário. Ao mesmo tempo que ele é uma criança doce e carismática, ele é estressado e irritado. Então, ele vai do 8 a 80 rapidinho. E aí, eu vi uma luz no fim do túnel. Nesse momento, eu tinha uma pessoa que já mora comigo há mais de 20 anos, que a minha mãe me cedeu e disse: Angélica, eu tô vendo o teu desespero. Eu vou te ajudar. Eu vou passar a dormir com o Thales para tentar tirar pelo menos o peito da noite. Tu passa a dar o peito de dia. E coincidiu com as coordenadas que a Carol passou no primeiro momento. Só que eu não tinha forças para fazer o treinamento sozinha. Não tinha. Não tinha força para nem pensar, quanto mais para executar. Eu realmente estava em estado de depressão, traumatizada mesmo. E me julguem quem quiser me julgar. Eu fui julgada pela família, pelos amigos, pelas mães, pelas outras mães, minhas amigas. Que é frescura, que eu potencializei, que eu aumentei. Seja lá o que aconteceu comigo, o fato é que aconteceu. E eu fiquei realmente transtornada. E aí a Andresa me ajudou. Foi também um anjo na minha vida, que ela sempre foi, junto com a Carol. A Carol deu as coordenadas e a Andresa ajudou a executar. Meu marido, nessa época, trabalhava 6 horas, saía às 6 horas da manhã, voltava às 7, a gente
estava em crise, porque a gente só fazia brigar, porque eu devia estar um pote mesmo, eu estava um pote. Então, realmente, estava um período bem difícil na minha vida, bem difícil. Pensei várias vezes em me separar. E eu só não tomei essa decisão porque eu sabia que eu não estava no meu estado normal de sanidade. E eu amo ele demais, da conta. E eu tinha outro filho também, e eu tinha que dar atenção para ele. Então, foram períodos tenebrosos, apesar de viver. Foi uma maternidade vivida de forma diferente. E aí a gente conseguiu, com 8 meses, começar a implantar, na verdade com 7 meses, não, com 8 para 9 meses, implantar o treinamento da Carol. Com uma semana, a gente já conseguiu fazer com que ele dormisse de manhã, tirar as sonecas da manhã e da tarde, coisa que ele nunca tinha tido. Então, com uma semana, eu já senti uma vitória. E eu vi que o negócio estava dando certo, que não era apenas propaganda de blogueira. Aí, com a segunda semana, ele conseguiu dormir à noite 2 horas seguidas. Meu Deus, 2 horas de sono. 3 horas seguidas. Ele já não precisava dormir mais só no colo, ele já ia pro berço. Ele já não precisava mais do meu peito, ele já não gritava tanto. Então, foram vitórias diárias e semanais seguidas. Até que chegou antes de chegar em um mês, antes de fechar um mês, na quarta semana, mas antes de chegar em um mês, ele dormiu. Aí a Andresa já não podia dormir lá no quarto com ele. A Andresa veio dormir aqui. Ela dormia aqui comigo. Que a gente não escutou ele chorar. Então foi de 11 até as 6 da manhã, o Thales dormiu direto. Tem um sono que ele é agitado. Ele se mexe demais, muito. Às vezes ele chora, gritando. Então, mas assim, sem acordar às vezes até. Não incomoda mais ninguém a dormir. Às vezes, uma vez ou outra, geralmente quando ele tá com uma virose, uma coisa ou outra que é normal. Mas em regra, ele tem dormido bem. E as mudanças, como eu me senti com as mudanças? Muito melhor. Eu vi luz no fim do túnel. Essa era a frase que eu mais dizia: meu Deus, eu vejo luz no fim do túnel. Pra mim, foi isso. Foi esperançoso, foi revigorante. Né? Senti dificuldades em aplicar. Como eu te falei, eu apliquei mais de dia do que de noite. Porque de noite eu tive que tirar o peito. Mas ele mamou até 1 ano. Então, a dificuldade que eu senti não foi minha, né? Foi da Andresa, porque ela que colocava ele pra dormir. Mas eu não tinha força pra isso mesmo. Tranquila, até porque o Thales, ela, em média, a Carol dizia que eram 3 dias pra criança se adaptar. 3 a 5 dias. O Thales, no 3º dia, já estava adaptado. Então, ele, do mesmo jeito que o hábito dele muda pro bem, mudava pro mal. Então, se tivesse... Então, eu sempre fico com isso, assim, sabe? Ai, mas graças a Deus que tudo melhorou. Graças a Deus. Não, mas melhorou minha vida, muito. Muito, não posso dizer. Deus o livre. Eu sou uma antes da Carol e outra depois da Carol. O que foi mais difícil em relação ao tratamento do sono, tirar o peito. Acho que tirar o peito e ver que ele queria só o meu peito, meu aconchego. Foi difícil pra caramba. E eu acordava todo dia me dizendo, eu ia dormir pensando, é pro bem dele, porque dormir é saúde. Qualquer ser humano precisa dormir, ele não precisa mais ser alimentado pelo meu peito à noite. E aí quando eu vi que tinham noites que ele já acordava mais bem-humorado, melhor, menos irritado, eu falei que é isso mesmo. Eu tô no caminho certo. Pelo bem do meu filho, eu tô no caminho certo. O que eu mais gostei no processo do resultado, nada foi melhor do que o resultado. Nada. O que foi mais importante em relação a Carol? Bom, gente, a Carol pra mim, ela foi então por um longo período de tempo, ela foi a minha única amiga, a única pessoa que me entendia. Ela foi minha terapeuta, ela foi minha...
Ela foi minha mãe, minha irmã, meu marido. E eu te conto, foi um anjo. Cansei de precisar trocar uma palavra com ela para eu me sentir melhor. Só ela me entendia. Então, assim, eu tenho certeza que eu ganhei uma amiga. Porque ela ganhou. Nossa, o que a Carol precisar, eu tô aqui para ajudar. Que ela foi, independente dela ter prestado um serviço, independente de eu ter sido uma cliente, ela foi um ser humano maravilhoso comigo. Maravilhoso. Ela conseguiu enxergar minhas angústias por um e-mail. E sempre, 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 sempre foi um amor comigo. Um amor. Então só posso agradecer. Eu rezo todo dia pela saúde dela, pela saúde da família dela, dos filhos, porque eu agradeço imensamente ela ter surgido na minha vida num dos momentos mais difíceis. O que eu diria a uma mãe e um pai que não dormem? Que eu compartilho do sofrimento, que eu sei que não é fácil e que ninguém pode julgar, porque ninguém está ali para viver e sentir as emoções, porque sentimento não se explica, não se julga, só se sente. Mas que acima de tudo, que é hábito, vai passar e você vai ter muitos mais momentos prazerosos. E isso não, o fato de você sofrer por não dormir não te faz menos pai ou menos mãe, ou pior pai ou pior mãe do que qualquer outra pessoa. Isso te faz um ser humano que sente. Então, eu só digo que, se tiverem dificuldades, procurem ajuda, procurem ver o que é, investigar. Então é isso. Eu só queria dizer que eu sou eternamente grata a tudo que a Carol fez por mim. E que isso não é propaganda, isso não é merchan, como falam, não. É de verdade. Eu sou uma mãe de verdade, que sofreu de verdade. E eu recomendo para quem quer que seja. Minha pediatra, eu já falei para ela já pegou o telefone em contato. Então, assim, eu sei o que eu sofri, eu sei o que eu passei. E eu sei dos resultados do treinamento, quanto sério foi. Então, Carol, te desejo tudo de bom, minha amiga. Você é um anjo. Sua profissão é linda. Ainda que inovadora, ela é linda. Obrigada. Muito obrigada.